aí, motores de combustão interna, a parte de combustíveis. Okay? Então, né, sobre o óleo diesel, tá? Tem todos esses nomes aí. Então, o que na gasolina tem a octanagem, tá? No óleo diesel tem cetanagem ou número de cetano. E esse número de cetano mede a qualidade de ignição do óleo diesel e tem influência direta na partida do motor, no funcionamento sob carga e nas emissões. Tá? Então, o número de cetano é a propriedade de um combustível que descreve como este entrará em autoignição. Tá? Se a temperatura de misturar combustível for alta, ela entrará em autoignição, pois esta última está relacionada com a fragmentação das moléculas, o que intensifica aí a sua combustão. Tá? Então, o número de cetano aumenta com a tendência de fragmentação. Tá? Porque na reação de combustão de um hidrocarboneto, de uma cadeia longa, tá? Existe a quebra desses hidrocarbonetos aí. Tá? Então, olha, os hidrocarbonetos de cadeia linear são mais susceptíveis à fragmentação por temperatura que os ramificados, os olefínicos, cíclicos e aromáticos, esses os mais resistentes. Quanto mais linear e quanto maior a cadeia carbônica, menor a temperatura de autoignição, maior a tendência à fragmentação e maior o número de cetano. Aqui nós temos um gráfico, tá, que relaciona o tamanho da cadeia, tá, a temperatura mínima de autoignição, né, em relação ao comprimento da cadeia. Né? Então, quanto maior é o comprimento da cadeia, tá, menor é essa temperatura de autoignição, ok? Fisicamente, né, o número de cetano é o tempo decorrido entre o início da injeção do combustível e o início da combustão, que é denominado atraso de ignição. Então, cetanagem ou número de cetano está relacionado com isso, tá? Com essa questão física aí, que é chamado atraso de ignição, ok? Então, aqui nós temos uma combustão no ciclo diesel, ok? Nós temos aqui, aqui a pressão e aqui o ângulo do virabrequim, ok? Nós temos o início aqui a injeção do diesel, ok? Aqui é o início dele e aqui é o final. Tá? Então aqui nós temos o início da injeção, tá? E aqui nós temos, nesse outro tracejado aqui, o início da combustão. E na hora que a combustão começa, tá? Nós temos aí esse ângulo, esse gráfico aqui, tá? Esse outro aqui, esse outro gráfico é do gradiente de pressão, tá bom? Então, no caso aqui, ó, nós temos o início da combustão 1, tá? E o início da combustão 2, tanto para o alto cetano como abaixo do cetano, ok? E aqui o ponto morto superior, ok? Então, o início da ignição, né, da injeção aí é um pouco antes do virabrequim chegar ao ponto morto superior, para dar tempo de que ocorra a combustão, tá? Então, e aqui nós temos o final da injeção do combustível, tá? Geralmente acontece isso, porque senão, se o início da injeção for no ponto morto superior, né, então vai desperdiçar trabalho. Apesar de ter um pequeno trabalho negativo, tá? Depois o trabalho positivo compensa esse trabalho negativo. Então aqui nós temos o atraso de ignição, tá? E aqui o número de cetano observado, tá? Então nós temos aí alguns combustíveis, ok? Nós temos aí gasolina, as N-parafinas, aqui o N-petano, tá? Dimetil 2,7-dimetiloctano, ok? E aqui alguns outros combustíveis, ok? Então nós temos aí que conforme o combustível, né,
conforme o número de cetano vai aumentando, esse atraso de ignição vai diminuindo. É igual a questão da gasolina da octanagem, né? Se tem uma octanagem mais alta, você tem uma qualidade melhor da ignição, aí, do caso da gasolina. Ok? Bom, em 1932, tá? Nos laboratórios da Royal Dutch Shell, tá? Na Holanda, eles propuseram que a qualidade de ignição de um combustível para motores diesel fosse baseada no tempo entre a injeção do combustível no motor e o início da ignição, que é conhecido como atraso de ignição, que será comparado com dois combustíveis de referência. Tá? Então, isso foi estabelecido em 1932. A gente não tinha nem nascido ainda. Tá? Então, ó, a escala do cetano é o hexadeceno 1, também conhecido como ceteno, C16H32, com uma faixa oxidação e um atraso de ignição muito pequeno, no qual foi atribuído o valor 100. Tá? 2. O alfa-metilnaftaleno, tá? Com 2 anéis aromáticos unidos e muito resistente à oxidação, gerando um atraso muito grande, sendo atribuído o valor 0. Tá? Então, temos aí esses dois combustíveis aí para fazer a escala. Okay? Aqui é um motor, tá? Equipamento para medir o índice de cetano, ok? Uma figura. Então, aí nós temos as características do motor, tá? Tem uma rotação de 900 RPM, o avanço de injeção, pressão de injeção, tá? Tem o volume injetado, né? A pressão de injeção é de 103, tá? bar. O volume injetado é de 13, tá? milímetros por minuto. Tem a elevação da agulha, então tem alguns detalhes aí técnicos para poder fazer esse teste aí do cetano. Tá? Aqui nós temos o índice de cetano, está ligado, que ele está ligado à qualidade de ignição do óleo diesel, e existe uma equação matemática que relaciona o número de cetano com o índice de cetano. Tá? As variáveis independentes são as temperaturas de destilação de 10%, 50% e 90%, e a densidade a 15% do combustível avaliado. Tá? Então, esse índice de cetano, tá? É dado por essa correlação aqui. Ok? E aqui nós temos os sinais de movimento da agulha do injetor e da pressão da câmara durante uma combustão. Tá? Então aqui nós temos a pressão inicial do combustível, da câmara, tá? o que está dentro lá, da mistura, né? E aqui nós temos o início da injeção, ok? Aqui nós temos o que ocorre com a pressão dentro da câmara, ela vai aumentando, ok? Aqui o que ocorre com o combustível na abertura da injeção da agulha do injetor, ok? Então aqui caracteriza a questão da injeção do combustível e depois ele para, tá? Então nós temos esse atraso aqui de ignição aqui desde o início da combustão, tá? Então a entrada aí do início da injeção do combustível até realmente começar a combustão, tá? Então esse atraso de ignição aqui que é dado em milissegundos, tá? Então é muito rápido mesmo. Então o combustível tem que ser injetado antes para que consiga fazer ocorra a combustão e que haja uma otimização no processo do trabalho de expansão. O número de cetano e sua influência na combustão. Em geral, o número de cetano está na faixa de 40 a 55. Tá? Acima deste limite, o atraso de ignição será menor, mas não terá influência perceptível na eficiência global do motor. Atrasos menores ocasionam uma taxa de entrega de calor mais rápida, fazendo com que a subida do gradiente de pressão seja mais lenta, ocasionando uma diminuição no ruído gerado pelo motor.
o número cetâneo e sua influência na combustão. Tá? Os motores com sistema Common Rail, né, controlados eletronicamente, aos pré-pulsos ou pré-injeção, que são injeções menores de diesel um pouco antes da injeção principal, fazendo com que sua combustão pré-aqueça bastante o ar na câmara de combustão. Assim, durante a injeção principal, a vaporização e as reações químicas serão mais rápidas, diminuindo os atrasos físicos e químicos. Tá? Como consequência, o motor funciona como se estivesse um diesel com número cetâneo elevado, gerando um baixo nível de ruído. Tá? Então, essa aí foi uma das sacadas, fazer uma pré-injeção de combustível, né, para poder aquecer o ar da câmara de combustão. Aqui está um sistema de injeção Common Rail, né, tudo, hoje em dia tudo eletrônico, tá? O sistema de injeção de diesel, ok? Tudo controlado eletronicamente. Então ele vai distribuindo aqui, seria um motor diesel com 6 cilindros, tá? A bomba manda esse sistema de Common Rail e vai distribuindo aí as injeções. Aqui nós temos o sistema de injeção, tá? O nível de ruído em função do número de cetâneo, tá? E aqui nós temos alguns gráficos. Esse aqui cinza, tá? É um caminhão com motor, caminhão B com motor virado, tá? E esses outros aqui, tá? Esses aqui também tem o caminhão motor turbo alimentado, é o triângulo, tá? Então aí nós temos os sistemas aí de ensaio desse um nível de ruído, ok? A influência da destilação no desempenho, tá, dos motores aí, ok? Então, a temperatura de destilação em relação a 95%, então a temperatura em função da fumaça, tanto na potência máxima como no torque máximo, ok? Então, a temperatura tem uma leve influência aí, por causa da questão da emissão de fumaça. Bom, temos alguns outros conceitos, tá? O ponto de fulgor, né? Flashpoint ou point eclair, tá? Consiste na menor temperatura em que se inicia a emissão de vapores inflamáveis pelo diesel, tá? Então, esse é o chamado ponto de fulgor. Ponto de turbidez, né? Diminuindo a temperatura a formação de cristais que vão crescendo, e o diesel se torna turvo, ok? Bom, ponto de fluidez, né? Diminuindo mais a temperatura, os cristais crescem, tá? Mais ainda formando e organizando-se em redes que aprisionam o líquido ao seu redor, tá? Impedindo o diesel de escoar, sendo que ele fica com aspecto de gel. E ponto de entupimento é a temperatura na qual inicia o bloqueio parcial total dos filtros aí, ok? Aqui no Brasil, nós temos as temperaturas de fluidez para alguns estados, ok? De acordo com os meses, tá? Aqui em São Paulo, janeiro é em torno de 12 graus, abril 7, maio, junho, julho, agosto é em torno de 3 graus, tá? Depois sobe para 7, 9, depois dezembro, janeiro, fevereiro e março 12 graus novamente. E aqui está, né, a ação do aditivo depressor de ponto de entupimento, tá? Então aqui é um aditivo sem diesel sem aditivo, tá? Então esse aqui é o crescimento aí desses cristais aí. E aqui é um diesel com 400 ppm de aditivo depressor, tá? Então ele dilui esses cristais aí que vão se formando, ok?